Olá, meus irmãos, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigo e amiga, ouvinte deste canal, eu quero compartilhar com você a palavra hoje com o tema A Mensagem da Cruz. Então fica comigo até o final desse vídeo, eu creio no meu coração que você vai ser muito edificado com a palavra de hoje. A mensagem da cruz. Primeiro já quero iniciar fazendo para nós todos uma pergunta: o que há de diferente na cruz de Cristo? Vamos ao texto bíblico e depois nós voltamos com o nosso devocional de hoje. Meus amados ouvintes, o texto bíblico que eu quero ler com você está em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 17, e vamos ler até o versículo 24. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17, escrito está: Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá-lo sem usar a linguagem da sabedoria humana, para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagre como prova e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aquele que Deus tem chamado, tanto judeu como não judeu, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Meu amigo e minha amiga, eu no início desta mensagem coloquei uma pergunta: o que há de diferente na cruz de Cristo? Ela não foi a única. Muitos foram crucificados antes e depois de Jesus. No próprio dia em que ele morreu, havia dois crucificados, uma à esquerda e uma à direita. Muitos dos primeiros cristãos também foram crucificados. Então, o que torna a cruz de Cristo diferente das demais? Por que a igreja primitiva a elegeu como seu símbolo? Os primeiros crentes poderiam ter adotado como símbolo a manjedoura em que Cristo nasceu. A estrela que guiou os magos, os pães que foram multiplicados, o cálice da ceia ou o túmulo vazio. Por que então a cruz? A pergunta que fica: o que há de diferente na cruz de Cristo? A cruz de Cristo é única por causa da sua mensagem. E a gente lê esse texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 até o versículo 24, o qual o apóstolo Paulo está divinamente inspirado e fala exatamente sobre a sua missão, que é pregar a mensagem da cruz. Uma mensagem que é a própria essência da nossa fé e da qual não podemos nos esquecer. Observe comigo que a cruz tem uma mensagem que muitos, mas eu disse muitos, rejeitam. Para os intelectos gregos, a necessidade de um sacrifício para que Deus e os homens se reconciliassem parecia loucura. Nós encontraremos Deus através dos nossos pensamentos, julgavam eles. Mas a Bíblia diz que, por esse meio, o ser humano jamais encontrará Deus. Ainda hoje há muitas pessoas que se acham inteligentes demais para acreditar na Bíblia ou aceitar a mensagem da cruz. Por outro lado, para os judeus, com a sua mentalidade prática, a ideia de um Messias, crucificado era totalmente escândalo.
Deus jamais deveria se rebaixar a isso. É claro, pensavam eles. Ainda hoje, há muitos religiosos para os quais a cruz é um escândalo, é loucura, pois estão pregando a prosperidade em um cristianismo sem sofrimento. Então a cruz é empurrada, eu poderia dizer que é empurrada para baixo do tapete. O mais triste de tudo é ver que nossos olhos observam igrejas e os que se dizem crentes, que devido aos dois motivos apresentados acima, como a se envergonhar da cruz. Eles querem ser aceitos pela sociedade e pelos amigos, querem viver politicamente correto e assim apagam a cruz de suas conversas e de suas pregações em cima dos púlpitos. Não nos envergonhemos da mensagem da cruz. Escrito está. Pois é, a cruz tem uma mensagem, eu posso te dizer, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que a cruz de Cristo tem uma mensagem que salva. Para os que perecem, a cruz pode ser taxada de loucura ou escândalo, mas para os que são salvos, é o poder de Deus. Dá uma olhadinha no versículo 18. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Que bênção! Nessa frase, o apóstolo Paulo nos oferece um critério para sentarmos e distinguirmos quem está perecendo de quem está sendo salvo. Segundo o escritor, os dois grupos podem ser avaliados segundo o seu posicionamento para com a cruz. Não existe cristianismo sem cruz, assim como não existe salvação sem Jesus, e assim como o céu seria vazio sem o nosso Salvador. Nisso se revela a sabedoria e o poder de Deus. Versículo 24. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeu como não judeu, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Então podemos ter salvação, podemos ter a certeza de salvação. Há perdão para os pecados? Sim. Há reconciliação entre homem e Deus por meio de Jesus Cristo. Há uma realidade da vida eterna. Quando cremos na mensagem da cruz, somos resgatados. Aleluia, glória a Deus. Amado ouvinte, foi muito bom estar com você nesses minutos. No próximo vídeo falarei mais sobre a mensagem da cruz. Aguarde. No próximo vídeo quero falar com você sobre a mensagem que conforta vem da cruz. Então não perca. Aproveite e compartilhe o vídeo de hoje, deixe seu like, comente e que Deus vos abençoe. Nós nos veremos no futuro breve. Forte abraço do seu irmão em Cristo Jesus, Evangelista Israel. Tchau, tchau.